Na batalha contra o mal, ser valente. Segue a marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Aleluia. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o seu valor, ser valente. Aleluia. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, glória a Deus, com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor, ser valente, aleluia, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus em nome de Jesus, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa rocha eterna, o Senhor é o nosso castelo forte, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é o nosso Salvador, nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, amém. A paz do Senhor Jesus, amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos nele e exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade, amém. Pai bendito e amado Deus, a ti entregamos a nossa vida. Se faz presente, meu Pai, neste momento, que seja o teu Santo Espírito nos conduzindo em toda a verdade. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nós te amamos, Pai, reverenciamos a tua presença, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Glória a Deus em nome de Jesus, amém. Vamos meditar em Salmo 121 em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos meditar em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia.
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Aleluia, amém. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Abrigar-se no esconderijo do Altíssimo é obediência à palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz em João 14,15: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Habitar, morar no esconderijo do Altíssimo significa amar o Pai, ou seja, obedecer à sua palavra. Amém? Essa obediência, o Senhor nos acrescenta todas as bênçãos e livramentos que procede da obediência à palavra do Senhor. Então, essa confiança, essa fé, essa obediência à palavra do Senhor, que a palavra do Senhor nos diz, de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, fé é convicção, fé é certeza. Dar crédito à palavra de Deus é acreditar. E essa confiança traz o fruto do descanso. Então, a palavra do Senhor nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele está abrigado, ele está protegido, ele tem fé, ele tem confiança no Pai. Se ele obedece ao Pai, ele é abrigado pelo Pai, ele é protegido pelo Pai. Aleluia, ele é protegido por Deus. Então descansará, o fruto da confiança, da fé em Deus, o descanso. Que mesmo em meio a situações adversas, estar na presença do Pai, estar na presença de Deus nos traz descanso por causa da fé. Glória a Deus, atribuindo toda a verdade à palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Então, o descanso é um mandamento do Senhor. Em Gênesis, capítulo 12, a palavra do Senhor diz que o Senhor, depois que terminou todas as obras dele, ele descansou, das obras da sua mão. É um princípio. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus sobre nós esforçarmos para entrar no repouso do Senhor, no descanso do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O repouso, o descanso no Senhor é um princípio, é um mandamento. E o Senhor quer que eu e você creia nele, que a gente descanse em fé. A palavra do Senhor diz em Hebreus 11:6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra do Senhor diz em Isaías 53, versículo 1, o profeta diz: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então é dar crédito, é acreditar de fato na verdade de Deus. Isso nos traz descanso, confiança e paz, mesmo num tempo de dificuldade. Nós fazemos as nossas petições, mas descansamos confiando no Senhor, na verdade de Deus, em nome de Jesus, e não na circunstância. Vamos meditar em Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Jesus apazigua a tempestade. Pai, em nome de Jesus, nos envia teu Santo Espírito e nos conduz em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o mar se aquietou e houve grande bonança. Aleluia. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então os discípulos ali, eles receberam uma ordem de Jesus para que passassem para outra banda da margem. Jesus, ele tinha um propósito, e ali no meio daquela travessia houve uma dificuldade, houve um levante, né? Então a causa ali daquela tempestade foi o vento. O vento agiu e o mar reagiu, e houve grande tempestade. Os discípulos ali com medo, amedrontados, mesmo com Jesus dentro do barco, eles ficaram com muito medo de perecer. E Jesus, embora estivesse descansando, dormindo na polpa ali do barco, Jesus, ele tinha consciência do que estava acontecendo, mas Jesus, ele também tinha o controle da situação. Aleluia! Jesus quis ensinar para os discípulos que mesmo no momento de dificuldade é preciso manter o domínio em fé. Crer que Jesus, ele está no controle de todas as coisas. Crer. E isso que é por isso a importância de nós meditarmos na palavra. Que mesmo no momento de dificuldade, nós precisamos lembrar que o Espírito Santo nos lembre da palavra, a gente se posicione no que a palavra do Senhor nos diz. Aleluia! A palavra do Senhor nos diz em Salmos 46: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! A gente se apegar à fé, se apegar a Jesus. E Jesus exorta ali aqueles discípulos: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Jesus ali questionou o alvoroço ali dos discípulos, querendo que eles tivessem fé. Glória a Deus. Então, a Jesus, ele estava ali, mas ele estava consciente. O que essa palavra nos ensina? Que nós precisamos manter a paz, mesmo no momento de dificuldade, manter a fé, que a gente precisa manter o descanso no Senhor. Aleluia. Jesus está nos ensinando a manter o descanso nele, a confiar na sua palavra e a gente entregar a ele em oração e manter o descanso. Quando nós saímos das orações, entregar a palavra, o Senhor nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, através da oração, súplica com ações de graças, torne conhecido diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que mesmo no momento de adversidade, de dificuldade, o Senhor quer que a gente mantenha o descanso e a paz, porque isso são frutos de fé e de confiança no Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia! E esse é o ensinamento que o Senhor tem para cada um de nós, que a gente não fique ruminando a circunstância, a situação, mas que a gente esteja fundamentado no que a palavra do Senhor nos diz. Olha o que Paulo e Silas falou para o carcereiro, no momento que o carcereiro estava ali, passando por um momento de dificuldade, pensando que os discípulos tinham fugido. Ele pegou a espada para fazer mal a si próprio, mas Paulo disse: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu uma luz, e Jesus falou, e os apóstolos falaram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Então a obra do Senhor é crer naquele que enviou. Quando nós cremos em Jesus, nós vivemos a palavra do Senhor, vivemos a promessa do Senhor. O Senhor, ele muda a circunstância, ele muda a situação para glorificar o nome dele. Amém? E de fato, Jesus, ele aquietou ali aquele vento, aquele mar, e ficou em grande bonança. E eles atravessaram para outra banda, que Jesus tinha um propósito: libertar ali o gadareno. Vamos meditar? Vamos meditar nessa palavra em nome de Jesus? Marcos 1, versículo 1 em diante. O endemoniado gadareno. E chegaram à outra margem do mar, à província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus
que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Aleluia. Então Jesus determinou que eles iriam atravessar a margem para o outro lado, e quando chegaram na província dos Gadarenos, havia ali um homem que havia possesso por legiões de demônios, onde nem cadeias o prendiam. Ele vivia em sepulcros, ele vivia clamando ali na cidade, terror ali da cidade, afastado da sua família. Ele não usava vestes, ele andava nu, mas Jesus, ele tinha um propósito: libertar o gadareno, glorificar o nome de Deus. E foi isso que aconteceu. Aquele homem foi liberto de legiões de demônios. Aquele homem teve o seu juízo perfeito. Aquele homem voltou a se vestir. Aquele homem rogou a Jesus para seguir Jesus, mas Jesus, ele pediu para que aquele homem voltasse para a sua casa. E aquele homem, ele foi um testemunho, anunciou em 10 cidades de Decápolis as maravilhas que o Senhor tinha feito na vida dele. E a palavra do Senhor diz: operando Deus, quem impedirá? Em nome de Jesus Cristo. Deus tem um propósito. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que todos os oprimidos do diabo sejam libertos em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de possessão em pessoas, esses demônios sejam amarrados e repreendidos em nome de Jesus Cristo. Que pessoas venham ter nas suas mentes sãs e juízo perfeitos. Confessem o nome de Jesus Cristo. Se entreguem para Jesus, e o nome do Pai seja glorificado no Filho, em nome de Jesus. Todo espírito de opressão, de depressão, de loucura, esquecimento, demência, maldição hereditária, caia por terra, em nome de Jesus. Essas pessoas sejam livres, e o nome do Pai seja glorificado no Filho, em nome de Jesus. Que essas vidas sejam testemunho e contem quão bom o Senhor é, quão grandes coisas, misericórdia o Senhor tem agido, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque a tua palavra é a verdade. E operando o Senhor, ninguém impedirá. O Senhor é o Criador do céu e da terra. O Senhor reina. O Senhor está no controle de todas as coisas. Engrandecido seja Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. De Jesus Cristo nos dá saúde. Que todos os doentes e enfermos recebam saúde na mente, na alma, no corpo, no sangue, nas células, na pele. Sejam jovens, crianças e adultos, recebam saúde pelas feridas de Cristo, em nome de Jesus. Pai, nos cobre no teu sangue e nos livra de todo mal. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigada, Pai amado. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Perdão, Pai amado, e misericórdia, em nome de Jesus, por nós, pela nossa família, nossa parentela, nossa casa, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.